Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que diz tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Todos juntos, maravilhas. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Eu quero pedir às pessoas que estão lá em cima que sente, por favor. Não pode ficar aí no vidro aí. É uma questão de segurança para nós e para você também. O vidro não pode ficar sendo forçado, tá bom? Obrigado. Que bom que nós estamos aqui ouvindo esta passagem da leitura de hoje. É uma das leituras belíssimas da Bíblia, o qual nós refletimos sobre o perdão e que foi muito tocado nesses dias, nesse encontro de cura e libertação, mostrando a misericórdia de Deus é esta. Às vezes a gente fica perguntando, qual que é a misericórdia de Deus, né? Como que Deus age na misericórdia? Ele te acolher como pecador, me acolher, nos acolher como pecador e nos perdoar de todo o pecado, de toda a fraqueza, de todo o mal, de toda a miséria, em virtude do seu Filho Jesus. Então Deus nos reconcilia em virtude de todo o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz. Então Jesus pagou todos os nossos pecados, todos. Tudo está pago na cruz de Cristo. Agora, basta
a mim e a você arrependermos das nossas atitudes e começar uma vida nova. Todas as vezes que você olha para a cruz de Cristo, você tem que vislumbrar, falar, é ali o meu lugar. Eu que deveria estar com as mãos pregadas, eu que deveria estar com os pés pregados, eu que deveria ter sido chicoteado, eu que tinha que passar por aquela humilhação, mas Jesus tomou o meu lugar. Ele trocou comigo. Ele deu a vida dele em meu resgate. Para que eu vendo toda esta humilhação, eu não voltasse à vida velha. Sempre que eu olhava para a cruz, você tem que lembrar deste sacrifício, desse sangue derramado em troca de você, de mim, de nós. Ele fez tudo isso para me devolver o céu, devolver a paz, devolver a alegria, para que eu não me sentisse agora condenado, inimigo de Deus, mas agora filho amado de Deus e filha amada de Deus. Então, a redenção de Jesus se dá para toda a humanidade, mesmo para aqueles que ainda não sabem, não vivem e ainda não experimentaram. Essa redenção já está pronta para ele. A graça já está pronta. Para que a pessoa, no tempo oportuno, ela toma consciência e vive uma vida nova. Por isso ele vai falar que até daqueles que estavam lá, que morreram antes de Jesus, Jesus foi lá na mansão dos mortos, desceu lá, anunciou para eles esta graça, e muitos ressuscitaram com Cristo, e foram vistos andando em Jerusalém, depois foram para o céu. Então, esta é a graça. E vai falar um livro, tem um livro apócrifo, que é um livro histórico, de São Tiago, vai dizer que quando Jesus desce à mansão dos mortos, que ele começa a descer, Adão e Eva escutam os passos de Jesus, e diz, este é os passos do meu Senhor. E ele vai encontrar. Então, as primeiras pessoas que vão dizer que Jesus leva para o céu é Adão e Eva, porque eles tinham sido expulsos do paraíso, né? Então, as portas do paraíso se abrem novamente. Nós agora somos cidadãos do céu. Olha, você é cidadão do céu. Fala para a pessoa que está do lado, olha, você é cidadão do céu. Não é do inferno, não. É do céu. Nós estamos construindo o céu já aqui. A sua casa tem que ser o céu, entendeu? Seu coração já tem que ser moradia do céu, né? Nós temos que ser moradia do céu. Então a gente tem que falar para o outro, olha, quando a pessoa começar a querer arrumar uma confusão, você fala, olha, você é cidadão do céu, não é do inferno. Você está confundindo, o céu não é lugar de briga, né? O céu é lugar de paz e alegria. Então nós precisamos ter no nosso coração essa graça, que nós somos concidadãos. Por isso Jesus hoje está mostrando este relacionamento nosso com Deus. Por mais que a gente seja pego em flagrante pecado, e as pessoas nos apontar o dedo, né? Porque aqui Jesus vai contar a história desta mulher que foi pega em flagrante adultério. Os apóstolos vão contar, né? Vai retratar aqui João essa belíssima história. Porque aquela mulher foi pega em adultério, ela foi pega, mas quem estava com ela foi pego? Por que não levaram o homem, né? Tinha que levar também, porque ele deveria ser apedrejado, né? Porque lá diz o seguinte, que também o homem que é pego em adultério, e dependendo se é uma pessoa, ele também receberia as chicotadas. São 40 menos uma, né? Também ele ia sofrer as consequências da sua punição. Mas, como a mulher, muitas vezes, é um pouco humilhada na sua dignidade, porque era humilhada por causa de Eva, tinha uma conotação de que a mulher era a fonte do pecado, né, por causa de Eva. Mas Deus,
inverteu o papel. Deus está sempre invertendo o papel. Como conotaram que Eva era pecadora, que a mulher sofria, e as mulheres sofriam muita humilhação, Deus faz Nossa Senhora gerar Jesus para dar dignidade de novo à mulher. Agora ela não é mais Eva, agora é a esposa de Deus. A mulher agora é aquela que é bem-aventurada na história, na nova estirpe de Deus. A mulher é bem-aventurada. Então diga para as pessoas que estão do seu lado, as mulheres que estão do seu lado, aí diga: você é uma bem-aventurada. Não é da estirpe de Eva, é da bem-aventurada, é daquela que pisa na cabeça da serpente. Não é a pecadora mais, é a santa de Deus. Então toda mulher nasceu para ser como Maria, bem-aventurada. Então vocês não é mais da estirpe do mal, da pecadora. Mas como aqui na história estava retratando isso, é importante que a gente situa a nossa vida nesse contexto. Então aquela mulher foi pega, e todo mundo levaram para Jesus, porque eles queriam colocar Jesus à prova. Mas Jesus queria mostrar como que a misericórdia de Deus age, né? E aí Jesus agacha, diz que Jesus, quando agachou no chão, ele estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam na frente dele. Então Jesus agachou, colocou-se na mesma posição daquela mulher, porque ela estava julgada no chão. Então Jesus ficou na mesma altura dela. Então Jesus se colocou igual a ela, se faz pecador, né? Então Jesus diz que vai agachar, porque ele vai querer se colocar na medida dela, não dos outros, mas na medida daquela mulher. E aí ele vai dizer: quem de vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas para dizer que aqueles homens que trouxeram, muitos deles tinham dormido com ela, porque ela era prostituta. Muitos daqueles tinham se prostituído com ela. Então Jesus sabia quem tinha cometido adultério com ela. E por isso, ele fala isso para aqueles que fizeram tais atitudes, não a acuse, porque eles também eram tão pecador quanto ela. Mostrando que quando a gente peca, nossas atitudes, não existe pecado, pecadinho, existe pecado. Ai, padre, um pecadinho. Não, não existe pecadinho. A igreja coloca como veniais os pecados que às vezes são de pensamentos, de irritação, pecados às vezes de um nervosismo, que às vezes fica descontrolado, nosso emocional, e às vezes a gente tem atitude ríspida, mas não é para ofender, machucar. São atitudes leves, né, que a gente mesmo acaba reconciliando, voltando atrás, fulano me perdoa, né, porque nós cristãos, nós não se desculpamos com os outros. O cristão, ele tem a graça do perdão. Lá em Tiago 5, vai dizer que se meu irmão pecar contra mim, eu vou lá e reconcilio com ele, né? Então nós temos 3 formas de confessar: ir lá com o padre, por os pecados graves, que às vezes a gente não tem como resolvê-los. Tem os pecados de pensamentos veniais que nós fazemos aqui no ato penitencial da missa. E tem as pessoas que a gente pode ir lá reconciliar com ela. A gente pode chegar perto do nosso pai: pai, eu pequei contra ti, como o filho pródigo, né? Eu estou aqui pedindo perdão para o senhor, me perdoa, porque eu fui ignorante. Aí o pai: está perdoado. Então, diante de Deus ele está perdoado. Diante do pai dele ele está perdoado. Diante dele ele está perdoado. Já está perdoado. Se ele quiser ir lá contar para o padre, pode até contar. É uma reconciliação diante de Deus. Mas já está perdoado. O marido, né? Minha esposa, não fui bom com você essa semana, me perdoa. Então, ela vai dizer: está perdoado, me perdoe em nome de Jesus que eu fiz com você, né? Porque eu fui ignorante. Ó, esposa, essa semana, olha, eu agi de má, te machuquei com palavras, com gestos, me perdoa, né? Porque eu fui ignorante essa semana. Em nome de Jesus, me perdoa desse mal. Ele vai dizer: está perdoado, está perdoado.
Então, nós vamos tirando a força do mal de nós, da nossa casa, porque o demônio não quer que a gente perdoe. Então, por isso, Jesus vai mostrar a força do perdão e como é preciso guardar isso. Às vezes, as pessoas, quando vai lá na confissão, padre, qual é a penitência? Eu sempre dou essa aqui, que é a mais fácil de fazer. Vai, pode ir, e de agora em diante, não. É a mais fácil, não é, gente? Não é mais fácil que rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso? Não é nada, né? Ave Maria é mais fácil, né? Pai Nosso é mais fácil. Não voltar para a vida de pecado não é fácil, né? Hoje o Ricardo estava pregando sobre o perdão. Eu fiquei lá ouvindo a pregação. E que maravilha quando a gente perdoa. Como as curas acontecem, como os milagres acontecem. E a grande graça do perdão é que é a primeira fonte de bloqueio para a minha cura e libertação, se eu não perdoar de coração a pessoa. Então, diante dos exorcistas, dos encontros, a primeira fonte de libertação é o perdão. Enquanto a pessoa não perdoa, ela não é liberta do mal, de nenhum demônio, de nenhuma força maligna. Não tem como. Às vezes a pessoa tem que perdoar para ser liberto. Enquanto ela não perdoa, enquanto ela fica com mágoa, ressentida, não adianta exorcismo, não adianta oração de libertação, ela vai ficar ali rateando. Enquanto ela não deseja perdoar a si e aquela atitude, aquela ação da sua vida, aquela raiz daquele pecado, por menor que seja, ela não consegue se libertar. Está vendo como é que é? Então, o perdão é fonte inesgotável de cura e libertação. Ai, padre, eu perdoo aquela pessoa, mas não esqueço. Não, não é para você esquecer, não. Quem disse que eu vou esquecer? Eu não sou doido da cabeça, gente. A pessoa me dá um tapa na cara. Eu vou perdoar. Mas eu vou esquecer o tapa? Ué, só se eu for doido. Não vou esquecer o tapa, vou lembrar do tapa. Mas aquele tapa já não faz mais mal para mim. Né? Quando eu perdoo de coração, ai, padre, eu tenho que abraçar aquela pessoa, beijar, só se for doida de novo. Eu não dou conta, não, gente. O que eu vou fazer? Eu vou manter uma distância entre eu e ela, por causa de Deus. Ó. Se ela chegar perto de mim, necessitar de mim, da minha ajuda, eu vou ajudar, mas por causa de Deus, porque por causa de mim eu não dava conta, não. Você dá conta? Hein? Como é que eu vou falar para uma menina que a pessoa abusou dela sexualmente, que ela tem que abraçar aquela pessoa? Tem jeito? Não. Não tem jeito. Né? Ela vai perdoar ele para tirar aquela pessoa de dentro. Quando a gente perdoa, a gente tira aquela pessoa de dentro de nós. E a gente coloca Deus no lugar dela. Né? A gente coloca a graça de Deus, a bênção de Deus, a alegria de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus para mim. E arranca aquela pessoa, arranca aquele fato, arranca aquela situação que me fazia mal. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Vai e não peque mais. Teus pecados estão? Pronto. Jesus tirou toda a condenação do adultério, da prostituição, da vida desregrada, da vida mentirosa, da vida devassa, da vida triste, humilhante que aquela mulher passou, e deu para ela uma vida. O pecado, o perdão do pecado nos dá uma vida nova. Então, essa riqueza que hoje Jesus está mostrando para mim e para você. Então, quando você perdoa alguém, você não vai esquecer. Eu vou esquecer as situações lá atrás. Não tem jeito de eu esquecer, porque faz parte da minha história. Faz parte do meu contexto, da minha vida. Né? Não tem como apagar. Deus não apaga nada. Deus não conserta passado. Diga assim, Deus não conserta passado. Deus santifica o passado. Deu para entender? Deus não conserta passado. Deus santifica. Torna aquele passado triste, humilhante, destruidor, de sofrimento, de decepção, numa vida nova, santa. Aquela pessoa era tão ruim, olha como ela ficou boa. Né?
Era tão chata, mas ficou agradável. Era tão triste, ficou alegre. Era tão mentirosa, agora só fala a verdade. Era tão pão dura, agora é mão aberta. É caridosa, né? Olha quantas coisas boas que a gente aprende. É rapidinho, né? Eu falo que a gente aprende rapidinho as coisas quando a gente quer. Eu sempre conto quando eu fui namorar na época eu estava solteiro, que eu fazia faculdade, eu pedi uma menina para namorar. Olha como é que a gente aprende as coisas rápidas. Aí a menina falou assim, olha, eu só namoro você, eu vou fazer 3 perguntas. Se você me responder as 3 perguntas, eu namoro você. Eu falei, tá bom, pode mandar ver aí. Fala, abre. Ela falou, primeiro, você ama a Deus ou gosta de Deus? Aí eu falei, meu Deus do céu, se eu falar que eu amo a Deus, eu dou tanto balão em Deus. Deixo de ir na missa, troco por futebol, troco por festa, troco por tantas coisas. Deus, eu falei, olha, se eu falar que eu amo a Deus de todo o meu coração, eu estou mentindo. Não amo. Eu gosto, eu acho que eu tenho um amor assim, pequenininho por Deus, gosto muito de Deus, vou falar que gosto, porque aí é a expressão mais lógica para mim. Ela falou, se você não ama Deus, você nunca vai me amar. Porque se você não tem o amor de Deus no seu coração, você nunca vai poder me amar. Eu falei, a partir de hoje, estou amando a Deus. Está vendo como é que é fácil aprender as coisas? A gente aprende quando a gente quer. Aí a segunda pergunta, você ama o teu trabalho ou gosta do teu trabalho? Eu falei, olha, eu vou no trabalho, tem dia reclamando, nervoso, irritado, segunda-feira principalmente. Vou, às vezes, com má vontade. Já fiz, assim, teve vezes que eu fui lá, dei atestado falso, tirei atestado falso, para não ir trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, formei, eu tenho capacidade, gosto de estar lá de vez em quando. Salário a gente gosta sempre. Aí ela falou, olha, se você não ama seu trabalho, também você vai casar comigo, amanhã você vai chegar em casa nervoso, irritado, triste, abatido, e vai descontar em mim que não tem nada com isso. Eu falei, pode deixar que a partir de agora eu amo meu trabalho. Se é por causa disso, acabou o problema, né? E a terceira coisa era respeitar a castidade dela. Você está disposto a respeitar a minha castidade? Porque quando a gente vai casar, eu tenho meus problemas. Eu tenho menstruação, tenho cólica, tem dia que eu levanto com TPM, tem dia que eu levanto irritado, que não pode nem encostar o dedo em mim, porque sai faísca. Eu falei, nossa senhora. Aí a disposição de viver a castidade até no casamento, né? Falei, isso para mim é mole. Não é nada, mentira, né? A gente é tudo falso, né, tem hora. Viver a castidade é fácil, gente? Não é. A nossa carne é uma miséria, né? A gente tem que se esforçar muito para controlar os nossos desejos, nossos sentimentos. Então, Deus está mostrando que a nossa vida ela é uma vida temperada nele, no Espírito Santo, na força. Por isso, a primeira leitura de hoje mostra que aqueles que não vivem, acabam morrendo e não ressuscitam para a vida. Por isso que vai mostrar a primeira leitura de hoje. Daqueles que morreram perseguindo, fazendo mal, como estes, morrem e não ressuscitam. Vai ficar lá no sepulcro e de lá para o inferno. E às vezes a gente fica perguntando o que acontece com a gente quando a gente morre. Então, vou falar um pouquinho para a gente saber o que acontece. Às vezes nós ficamos curiosos, né? O que vai acontecer comigo após a morte? Você já pensou, não? Você já te viu assim? Você já indagou o que vai acontecer? Não. Mas a palavra de Deus nos ensina bem isso. Então, a carta aos Hebreus 9, 27, se você tem a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou fazer diversas leituras para você entender bastante isso. Assim que desfalecer nosso corpo, nós vamos já assim que a gente morrer fisicamente, porque a gente vai morrer ou não? Vai ou não? Quem vai morrer, levanta a mão aqui, por favor. Oh, glória. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, viu, gente? Então, diga assim, eu não vou morrer, eu vou passar pela morte. Eu vou vencer a morte. É o meu último inimigo. Porque Deus nos diz
Jesus diz: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu terei a vida. Você vai morrer ou vai ter vida eterna? Ai, graças a Deus, aleluia. Deu para entender? Às vezes a gente fala uma coisa e vive outra. Está vendo como é que nós somos difíceis de compreender? Então, nós não vamos morrer. Nós vamos vencer a morte. Hebreus 9, 27 está dizendo assim: como está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Assim que desfalecer seu corpo, você vai ser julgado, você vai para o julgamento. E já vai aparecer diante do tribunal de Deus. E aí, se você for considerado digno, está lá em João 14, na casa de meu pai tem muitas. Então, se eu for para o céu, eu já vou receber um corpo novo. 1 Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, 42. Vai dizer desta graça para nós, né? Vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 42. Eu vou ler aqui para você já saber o que acontece. 1 Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, 42. Vai falar assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita um corpo vigoroso. Semeado um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Então, a primeira ressurreição sua será um corpo espiritual. Então, você vai receber um corpo novo, espiritual. E aí, se você recebe esse corpo, você vai morar numa casa. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 vai dizer desta casa: sabemos com efeito que ao desfazer essa tenda em que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. Uma habitação? Então, quem vai para o céu não sai de lá. Tá bom? Não sai. A pessoa não fica mais vagando. Alguém viu Nossa Senhora vagando nessa terra, não? Não, viu a imagem de Nossa Senhora. As pessoas viram a imagem, não corpo, alma, fisicamente. Viram a imagem. Lá em Lourdes, lá em Fátima, lá em Guadalupe, todo mundo vê a imagem de Nossa Senhora. Então, ela apresenta uma imagem numa árvore, lá na rocha, lá naquele lugar onde que o Juan viu Nossa Senhora. Então, uma imagem, não pode tocar, né? Então, quem vai para o céu não sai de lá. A pessoa vai ver uma imagem dela, mas ela não sai do céu. Só uma imagem refletida que Deus permite para aquelas pessoas verem. Depois também, quem vai para o inferno, está aqui, Mateus 25, para a gente entender bem, Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 vai dizer desta situação. Em seguida ele voltará para os que estiverem à sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos. Quem vai para o inferno também não sai mais de lá. Fogo e pronto. Então, alma, elas não ficam vagando. Não tem nenhuma alma vagando ali no cemitério, em lugar nenhum. Porque nós aprendemos que no dia do nosso batismo, no dia da nossa fecundação, Deus colocou a alma e o espírito dele. Está lá em Isaías 42, de 1 a 4. Deus coloca a alma, é dele, veio do céu. Não é achado em nenhum outro lugar. Então, Deus vai dar um destino à nossa alma. Se nós vivemos a redenção em Jesus, nós vamos para o céu. Se nós não quisermos volver, como está na primeira leitura de hoje, se nós perseguimos, fizemos mal, matamos, ele vai dizer:
estava com fome e não me deste comer, estava nu e não me vestiste, estava preso, não foste me visitar. Ele vai falar de inúmeras coisas que a gente deixou de fazer, porque nós não quisemos viver como filho de Deus, e aí nós não ressuscitamos mais. Então, é a morte eterna do corpo físico e da alma. Vai ficar lá, condenada para sempre. Então, nós temos esta graça de aprendermos. Então, como estão essas pessoas que vivem lá no céu? Aqui está no Apocalipse. Como é que está lá? Como é que eles estão vivendo lá no céu? O Apocalipse dá uma visão escatológica para a gente entender como as pessoas que morreram, como é que elas estão? O que é que elas estão fazendo? Como é que elas vivem lá no céu? João escreve no Apocalipse como elas estão. Depois disso, eu vi uma grande multidão de povos que ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas, que estavam diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e palma da vitória na mão, e bradavam a alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao seu redor, os animais, de face diante de Deus, adoravam o trono, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, força do nosso Deus. Então estavam lá cantando. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou: e esses revestidos de veste branca, quem são? De onde vêm? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: esses são os grandes sobreviventes da grande tribulação, que alvejaram e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que nós temos feito todos esses dias? Lavado as nossas vestes no sangue do... Pronto. Quem vai para o céu? Quem vai viver porque lava e alveja a sua veste no sangue do Cordeiro. Por isso que quando você entra na fila da comunhão, você torna o seu corpo o mesmo corpo de Cristo. O sangue dele torna um sangue com você. Então você torna uma comunhão, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo em você. Você torna uma pessoa com a identidade e toda a graça de Cristo. Por isso nós alvejamos a nossa veste quando nós viemos à igreja. Para alvejar as nossas vestes. Arrancar aquilo que nos mata. Para nos dar uma vida nova. Então, todas as vezes que as pessoas perguntam: por que você vai à igreja? Vou lá para me tornar um homem novo, alvejar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Para ser um homem novo, para deixar ali os meus pecados, as minhas misérias e fraquezas, nascer de novo em Cristo. Esta é a minha vocação, por isso eu venho à missa, por isso que eu estou aqui, para viver essa grande graça. Porque cada missa para nós é uma Páscoa, uma passagem. E ele está dizendo: alvejaram a sua veste no sangue dele. Por isso estão diante do trono de Deus. Servem a Deus dia e noite. Aquele que está sentado no trono abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol, nem calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor, levará as fontes de água vivas, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Então não tem ninguém lá triste, não tem ninguém lá abatido, não tem ninguém lá desanimado. Já lavaram, alvejaram as suas vestes no sangue, não tem mais fome, não precisa mais comer, não precisa mais beber. Então não precisa pôr coisa na encruzilhada não, viu? Porque não tem alma que come. Só que as coisas nas encruzilhadas não é para a alma não. Porque a alma não come. E aí está, o Apocalipse também de São João 21, 4, vai dizer assim: ao mesmo tempo ouvi do trono a voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com ele os seus homens, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. Você vai ver Deus face a face. Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Nós não somos mais mortais, agora nós somos eternos. Então, a primeira condição passou. Nesta primeira condição, nós somos como anjos no céu. Já não tem mais nada. Nada vai tirar nossa alegria, nada pode roubar nossa paz, nossa felicidade. Nada mais. Nada vai tirar a plenitude da nossa vida, porque nós vencemos, lavamos, alvejamos a nossa veste no sangue do Cordeiro. Então, quem está nos perseguindo? Quem está aí perseguindo, fazendo todo tipo de mal? Aqui está Apocalipse 12 de São João. Vai dizer: houve uma batalha no céu.
Apocalipse 12, 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos travaram o combate com o dragão. O dragão e seus anjos não prevaleceram. Já não houve lugar para eles no céu. Então foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Então quem desceu, foi expulso do céu e desceu para nós, foi o demônio. Então nossa luta é contra o demônio, não contra pessoas. Não contra pessoas de carne e sangue, nem contra almas, mas contra o demônio. Ele foi precipitado. Por isso vai dizer lá no Apocalipse 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos ao céu, e todos que habitar, mas terra, cuidado, o demônio desceu para vós cheio de grande ira. Ele veio para perseguir os filhos de Deus. Então quem está aqui nos perseguindo, fazendo mal, armando todo tipo de cilada contra mim, contra você, é ele. E ele pode se fantasiar de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Ele pode imitar meu pai, pode imitar minha mãe, ele pode imitar um anjo. Está lá em 1 Coríntios 11, 14, vai dizer que ele pode imitar até mesmo um anjo, fingir de ser um anjo. Para o Padre Pio, ele parecia como um cachorro. Pareceu como para Adão e Eva, no exemplo, como uma serpente. Ele pode imitar qualquer animal, qualquer situação. Então, quando a pessoa vê alguma coisa, eu estava andando na rua, eu sonhei que meu pai estava lá. Olha, cuidado, porque quem está no céu não está triste. Quem está no céu está alegre, louvando, cantando, já não há mais tristeza, já não há morte. É vida, né? Quem está no inferno também não sai de lá. Ninguém vai ver. E quem está no purgatório já está numa casa preparada por Deus. Um lugar já, que ele é considerado digno, ele só não está na presença de Deus. Conta com as nossas orações, com os nossos sufrágios, conforme está lá no Macabeus 2, né? Que a gente vai rezar por aquelas pessoas, porque elas morreram, às vezes, com culpa de pecado, mas foram consideradas dignas de Deus. Então, esta graça que nós temos que ter. Porque aqui, a carta aos Efésios 6, versículo 10, vai dizer para mim e para você, que, Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem, carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra o príncipe tenebroso deste mundo, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. Então nós vamos resistir aos dias difíceis, tomando a armadura de Deus, o Evangelho, né? Nós vamos tomar a nossa confissão, nós vamos tomar a nossa reconciliação. Então, tudo aquilo que é necessário, nosso jejum, nossa penitência, nosso sacrifício. Por isso que ele vai falar de tantas coisas. Por isso ficar alerta, cingido com a verdade. Primeira coisa, não mentir. Segundo bloqueio para a nossa cura e libertação é a mentira. Se eu não perdoo e se eu minto, não tem como eu ser liberto. O pai da mentira é o demônio. Segundo bloqueio para a minha cura e libertação, mentira. Seja ela mentirinha ou mentirona, é mentira. A verdade, Jesus diz que vos liberta. Ai, padre, não. A partir de agora eu vou dizer a verdade a partir de agora. Não precisa, mas tem coisa que lá atrás, não quero saber lá atrás. Lá atrás você confessa, vai lá, confessa com o padre. Tem coisas que não vou poder dizer mais, então tá bom, eu vou confessar, me arrepender daquela atitude e a partir de agora não vou fazer mais. Nós estamos começando uma vida nova agora. Não vamos ficar desenterrando defunto, porque senão nós vamos arrumar muita encrenca, tem gente que não está preparado para a verdade. Tem coisas que se a gente for dizer para os outros, vai dar briga, não vai? Às vezes a esposa chega lá e fala assim, padre, eu fiz isso. Eu falei, você pode contar para o seu marido? De jeito nenhum, acaba o casamento.
O marido chega lá para confessar, fala, você pode contar para o seu esposo? Padre, nem pensar. Porque se eu contar, então, parece que a gente gosta de viver de mentiras. A gente não pode ouvir a verdade do outro. A gente tem que ouvir a verdade e ficar feliz com a verdade. Mas a gente não está preparado para ouvir a verdade do outro. Olha que coisa mais triste do mundo. Se o marido chegar e contar, só um exemplo, que o marido uma vez que veio conversar comigo, com a esposa dele, porque ela estava doente, ela ficou depressiva, aquela mulher, ela ficou super doente, porque o marido resolveu contar a verdade. Ele foi trabalhar num outro estado, e foi lá, saiu com os amigos dele à noite, lá, e foram para um baile, e ele acabou beijando uma pessoa lá no baile. Pronto. E ele, com a consciência, foi lá confessar, o padre perguntou para ele se ele podia contar para a esposa, e aí ele disse que resolveu contar para ela, falou, querido, eu estava nesse lugar e acabei dando um beijo numa pessoa. Mas eu quero ser verdadeiro com você, eu não quero ficar nada escondido. Aquela mulher, pronto, ficou doente. Ela pesava 52 quilos, ela foi para 104. Deformou. Ficou amarga, azeda, brigava, xingava, ofendia, porque ele quis contar a verdade. Então, às vezes é preferível, será que é preferível ficar de mentiras? Não. Deu para entender como é que é difícil dizer a verdade? Esse dia para trás teve um repórter que resolveu só dizer a verdade. Primeira coisa, ele foi demitido. Aí chegou em casa, a mulher dele brigou com ele, pôs ele para a rua. Aí ele foi contar para os amigos dele, que estava dizendo a verdade, o amigo dele falou um negócio para ele, falou para o amigo a verdade, o amigo falou, não converso mais com você, perdeu as amizades. Gente, parece que o mundo gosta de mentira. E aqui Jesus está dizendo, a verdade. Então nós precisamos. Por isso, Deus está dizendo, Jesus mostrou a verdade daquela mulher, a situação em que ela estava. O mundo ficou sabendo do pecado dela, da verdade da vida dela, mas ela foi curada, assim como Maria Madalena foi curada, que Jesus expulsou 7 demônios, né? Vai falar dos 7 pecados capitais, que às vezes eu fico lá vendo, as pessoas nem confessam. Não confessam. Pecado da gula, que é desequilíbrio da boca, seja para comida ou bebida. Da luxúria, que é a nossa sexualidade toda desenfreada, triste, humilhante, que às vezes a gente não dá conta de viver vive com pornografia, com prostituição, com revista, com filmes, toda a miséria que está em nós, né? Depois fala da avareza, apego a bens, dinheiro, coisa, objeto, a gente briga, faz confusão. Depois fala da preguiça que a gente tem, às vezes, de estudar, de trabalhar, de fazer as nossas coisas, de rezar. Preguiça terrível. Depois fala da ira, que é qualquer coisinha a gente está discutindo, brigando, falando mal, reclamando, ofendendo, machucando os outros por causa da ira. Arruma barraco, arruma confusão por causa da ira. Depois fala da inveja que nós vimos, que faz guerra dentro de casa, a gente fica ciumento porque a gente se sente inferior àquela pessoa. Depois fala do orgulho ou da soberba, que é a marca de Satanás. Porque quer ser Deus na vida dos outros, quer mandar em todo mundo, quer ser dono da verdade, quer impor, né? Então, as pessoas nunca falam lá nos 7 pecados capitais, dificilmente. Então, para a gente ver que nós somos miseráveis, que Deus hoje coloca na nossa vida para a gente arrancar essas máscaras, arrancar essa situação, sair dessa vida. E aí, quem está vagando? O demônio que está fazendo mal. E aí ele vai arrumar um monte de problemas para nós, né? E aí vai vindo diversas situações que ele vai arrumando uma teia de aranha e que as pessoas vão se envolvendo, né? Por isso vem doutrinas adversas contra nós. E aí você pega lá o Deuteronômio 18, vai enumerar diversas coisas que nós não podemos fazer, porque para nós não é almas. Por isso que aqui no Deuteronômio vai falar das diversas doutrinas que não acreditam que Jesus morreu por elas, que morreu para a sua salvação, mas que acreditam em almas, que acreditam em invocação dos mortos. E Deus está dizendo que não tem alma vagando, que quem está vagando é demônio. Para nós, da igreja católica, é demônio que vaga aqui nesse mundo. Não tem pessoas vagando. Se as pessoas lá acreditam, problema delas. Mas para a igreja católica não existe alma vagando. Para Deus, que nos ensina. Nós não estamos aqui discutindo religião. Nós estamos orientando os cristãos católicos a viver bem a sua fé.
Pois está aqui inúmeras coisas que Deus pede que a gente não faça, porque não é da nossa fé. Porque para nós não é almas, é demônios que estão vagando aqui nesse mundo. Por isso nós estamos dizendo que as almas ou estão no céu, ou está no inferno, ou está lá no purgatório, que nós já ficamos sabendo, na casa do meu pai tem muitos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus, não porás imitar as práticas abomináveis daquela gente. Não há no meio de ti quem faça passar pelo fogo, sua filha, quem se dê adivinhação, astrologia, augurio, feiticismo, magia, adivinhação, evocação dos mortos, porque o Senhor abomina quem faz isso e expulsa esse povo que faz isso diante de ti. Não é problema meu e nem seu, é que a pessoa quer viver isso. Deus está dizendo, eu expulso diante de ti. Deuteronômio 18, 9. Depois ele vai dizer, do livro da sabedoria 13, para as pessoas que acreditam nos astros, está aqui. Vai dizer o livro da sabedoria 13, você que acredita em astros, que acredita em cartomante, vidente, essas coisas. Sabedoria 13, são insensato. Para não chamar de burro, Deus chama de insensato. Se fosse o Padre Léo, chamava de anta. Mas eu não sou o Padre Léo, vamos chamar só de insensato. Porque Deus é muito educado, Deus é muito bom. É insensato por natureza o que desconheceram a Deus, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer seu artista, considerando as suas obras. Tomar, ora, fogo, vento, ar agitável, as esferas estreladas, água impetuosa, os astros do céu, por deuses regentes desse mundo. Chama de insensato. Aqui no versículo 10 diz, são desgraçados, sem graça. Quem usa disso? Pronto, para ficar bem claro, para a gente não ficar mitigando as coisas. Para ficar bem claro, para a gente aprender e ficar certo. Isaías 8, vai dizer como que as pessoas que envolvem com isso, como elas vivem, o que vai acontecer com a sua vida, como elas passarão a viver. Está aqui. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, que conhecem segredo, dizem em voz baixa, porventura um povo deve consultar deuses, consultar mortos em favor de vivos? Que se dirá? Para aceitar uma lei, um testemunho, que se dirá, não haverá aurora para ver, não haverá outro dia. Não tem alegria do outro dia. Andarão pela terra, olha bem, fatigados, esfomeados, atormentados, agastar-se-ão, amaldiçoarão o seu rei e seu Deus, levantarão os olhos para a terra e só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes. Então a pessoa só vê isso, só desgraça. Quem mexe com isso, só vê desgraça. Só trevas. Acha que a vida é uma desgraça. Então a gente precisa saber, porque Deus está nos oferecendo a saída. E aí nós vamos vendo que às vezes as pessoas, mas tem outras pessoas que acreditam em outros evangelhos. Então está aqui também. A palavra de Deus vai falar de outros evangelhos que vão aparecer no nosso meio. Gálatas 1, versículo 6, vai dizer assim, Gálatas 1, 10. Versículo 1, 6. Estou admirado que tão depressa passais daquele que chamou a vida de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Então não tem evangelho de Allan Kardec ou de qualquer pessoa que seja. Tem o evangelho de Cristo, está dizendo aqui. Não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós, querendo perturbar o evangelho de Cristo. Mesmo que alguém, ou um anjo baixado do céu, anunciasse um evangelho diferente, que ele seja anátema, que ele seja excomungado. É bem clara a palavra de Deus. Para a gente, como cristão, saber quem é o nosso Salvador. Jesus Cristo. É Ele que te redime, Ele que te dá vida nova, Ele que dá a graça de você vencer a morte. Então, por isso, é importante quando a gente vai sabendo vencer isso. Né? Para quê? Para a gente não deixar se bloquear, porque
A terceira coisa que bloqueia é envolver com as coisas ocultas. Se eu envolver com as coisas ocultas, acreditar nas coisas ocultas, não tem como eu ser livre. Se eu acreditar na reencarnação, se eu acreditar nessas coisas, não tem como eu ser livre. Porque eu estou deixando de acreditar em Jesus para acreditar numa alma, para acreditar no demônio, que ele está operando nesse mundo. Então eu preciso ter claramente no meu coração essa verdade, para vivê-la bem. E aí está a graça para a gente vencer. Outra coisa que bloqueia, deixar às vezes de ir no médico, tomar os meus medicamentos, está lá no Eclesiástico 38. O homem sensato não deixa de ir no médico e usar da medicina. Porque tem hora que nós vamos ter que tomar um remedinho. Quem não toma um remedinho aqui, levanta a mão. Todo mundo toma um remedinho, né? O remédio é necessário, às vezes, para nós temos que fazer o tratamento, às vezes vamos ter que ir num psicólogo, num psicoterapeuta, num psiquiatra, dependendo de cada caso, a gente vai ter que buscar alguma coisa nova. Amém? Deu para compreender bem? Entenderam? Então, a nossa libertação é essa graça, quando a gente toma conhecimento da verdade. Essa verdade de Deus especificada no meu coração e no seu, para que a gente não seja seduzido pelo mal. Ele vai tentar de novo te jogar no chão, te tentar criar desconfiança no seu coração, fazer como essa mulher, te pegar em flagrante pecado. Mas nós temos um eterno intercessor no céu, que é Jesus, que está disposto a nos colher, nos dar vida nova, nos redimir. Basta eu me arrepender dos meus pecados, buscar reconciliação com Deus, buscar reconciliação com meu irmão, buscar reconciliação comigo. Então, no perdão, a gente perdoa as pessoas que nos machucaram e somos perdoados por Deus de todos os nossos pecados. Essa é a graça da nossa vida em Deus. A gente torna uma pessoa livre. Nós não vamos carregar entulho mais dentro de nós, misérias dentro de nós, né? Não vamos carregar pecado. Amém? Põe a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, agora eu tenho consciência de que eu sou vencedor da morte e que o Senhor me lava com teu sangue de todas as desconfianças, tudo aquilo que eu acreditei na reencarnação, que eu acreditei, Senhor, nessas situações que levaram-me ao pecado. Se eu acreditei na adivinhação, na astrologia, auguro, feiticismo, benzimentos, evocação dos mortos, espiritismo, eu renuncio. Se eu fui a algum desses lugares, se tocaram na minha cabeça, nas minhas costas, nos meus braços, nos meus peitos, nas minhas pernas, lava-me com teu sangue de toda esta contaminação que eu experimentei. Quero ser um homem novo. Se eu deixei me dominar pelos pecados capitais, seja ele da gula, seja ele da luxúria, seja da avareza, seja da ira, seja da preguiça, seja da inveja, seja do orgulho ou soberba, lava-me com teu sangue, enche-me com tua graça, dai-me esta riqueza de ser este homem novo, libertado de todos estes males, porque eu preciso, Senhor, experimentar, já agora neste mundo, esta vida nova. Por isso eu estou me consagrando inteiramente a Ti. Quero consagrar todos os meus pensamentos, os meus desejos, a minha vontade, os meus sentimentos, as lembranças do passado. Santifica todo o meu passado. Eu sei que não tem como consertar, Senhor, mas o Senhor pode santificar, o Senhor pode lavar no teu sangue, o Senhor pode purificar todo o meu passado, as lembranças amargas, de todo o mal que veio até mim, que me machucou meu coração. Eu quero perdoar as pessoas que me machucaram, que me feriram, que me traíram, que me enganaram, que desejaram todo tipo de mal contra mim. Eu quero perdoar estas pessoas que maquinaram contra a minha vida. E se eu fiz isso também, se eu desejei mal, se eu machuquei alguém, se eu feri, se eu traí, enganei,
Eu quero que essas pessoas sejam por Ti abençoadas. A mesma bênção que eu quero para a minha vida, eu quero para essas pessoas que me fizeram mal também. Eu quero que o Senhor cuide dessas pessoas, para que elas encontrem contigo, para que elas experimentem teu amor, assim como eu estou experimentando hoje, esta libertação, esta vida nova para a minha vida. Enche-me com a tua graça, enche-me com a tua força, enche-me com o teu amor. Aonde estavam as misérias, as minhas doenças, as minhas fraquezas, as minhas dores, encha com teu amor, para que eu seja este homem novo. O que faltou de amor, seja do meu pai, seja da minha mãe, seja das pessoas que eu amei, completa, Senhor, em mim. Encha com teu amor, para que eu viva essa expectativa nova agora. Tudo aquilo, Senhor, que eu me senti às vezes desfalecido, desanimado, triste, abatido, fracassado, seja na minha vida profissional, seja na minha vida afetiva, na minha vida familiar. Tudo que eu às vezes acreditei na maldição, na condenação, que eu não vim neste mundo para ser feliz, que eu criei pensamentos negativos, que eu fiz votos íntimos contra mim mesmo, que eu não seria feliz, e não é verdade. Dá-me a graça da felicidade. Se eu menti e enganei as pessoas, dá-me a verdade novamente, Senhor. Liberta de todo espírito de mentira. Purifica meus lábios, purifica minha boca, purifica meu olhar, para que eu não veja mais as trevas, as escuridão, as misérias desse mundo, como está na tua palavra em Isaías, mas que eu veja agora o céu aberto, a glória de Deus, as bênçãos de Deus, os anjos de Deus. Eu te consagro, Senhor, a minha casa, eu te consagro a minha família, eu te consagro o meu trabalho, eu te consagro o meu salário, eu te consagro os meus bens, porque tudo que é consagrado a Deus, o demônio não pode tocar, o mal não pode tocar, e eu estou me consagrando, me lavando no teu sangue de Jesus, sangue redentor, me alvejando a minha veste nesse sangue de Jesus, para ser este homem novo, para esta vida nova, para viver este tempo novo em Deus. Obrigado, Senhor, por toda a graça que me concede neste dia de hoje, por toda a riqueza que foi para mim este encontro, que o Senhor me trouxe aqui, para viver esta vida nova no teu amor, e eu estou experimentando. Enche-me com a força do céu, enche-me com a força do Espírito Santo, queima em mim o fogo abrasador de Deus, toda e qualquer contaminação do mal, para que eu possa me sentir agora, este homem novo, cheio do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo, na vontade do Espírito Santo, para experimentar cada dia mais esta vida nova que eu tanto desejo para mim. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.